Olá, meu nome é André e eu vou falar sobre os manguezais. São vegetações formadas no litoral das regiões de clima tropical e subtropical do planeta. No Brasil, eles se estendem da costa do Amapá até Santa Catarina. Distribuição espacial do mangue em todo o mundo, são diversas regiões pelo mundo. Os manguezais são ecossistemas litorâneos que se formam na região de entre marés, sob a influência da salinidade da água marinha. Os manguezais apresentam plantas adaptadas para essas condições, como raízes aéreas e folhas que apresentam mecanismos que se espelhem o excesso de sal. Parte dessas áreas está constantemente alagada pela água salobra, o que resulta em solos lamacentos com elevado teor de sal. A fauna dos manguezais são compostos por animais, como os peixes, crustáceos, mamíferos, insetos e répteis, que são alguns exemplos. Os três tipos de mais comum de mangues são o mangue vermelho, chamado também de mangue sapateiro. É uma espécie de mangue cujas raízes ficam sob a água na maior parte do tempo, estando situado na faixa mais próxima da água. A altura das árvores varia entre 10 a 20 metros e o seu tronco pode chegar a 50 centímetros de diâmetro. Dispõe de coloração acinzentada. O mangue preto, chamado também de siriúba ou siriba. Essa espécie de mangue apresenta raízes aéreas que a sustentam no solo úmido dos manguezais. Em determinados períodos do ano, ela fica submersa. Seu tronco dispõe de coloração castanha, com folhas adaptadas para a expulsão do sal de sua estrutura. E o mangue branco situa-se mais distante nas regiões alagadas dos manguezais, mais próximo da terra firme. Apresenta raízes aéreas com um mecanismo fisiológico que permite a respiração. Sua altura chega até 10 metros. A vegetação do mangue é responsável por diversos processos biológicos que auxiliam na manutenção desse e de outros ecossistemas próximos. Desempenham um importante papel no armazenamento e exportação de matéria orgânica. Estima-se que mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo vivam nas proximidades dos manguezais, os quais provêm de uma série de alimentos e matérias-primas. Os manguezais são importantes também porque protegem as planícies costeiras e demais áreas da erosão, além de impedir o maior avanço da água do mar. Os manguezais enfrentam sérios problemas ambientais causados principalmente pelas atividades. A ameaça: o desmatamento ilegal, o avanço das áreas urbanizadas sobre as zonas costeiras e o descarte irregular de dejetos urbanos, residenciais e industriais. A conservação dos manguezais é de fundamental importância para as populações que deles dependem, para a biodiversidade. Me chamo Claudenice e vou estar falando sobre a caatinga. Esse nome tem origem no tupi-guarani, da qual significa floresta branca. Devido a um longo período de estiagem, onde a vegetação perde a sua folhagem e os troncos ficam embranquiçados, ao se olhar de longe dá-se a impressão de uma floresta branca, e daí se originou o termo. É um bioma exclusivamente brasileiro, compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região Nordeste, e diferente do que se imagina quando se pensa em Caatinga, apresenta uma grande biodiversidade de espécies de vegetação e animais. Localiza-se principalmente na região Nordeste, abrangendo os 9 estados dessa região. O clima é tropical semiárido, caracterizado por um longo período de estiagem, com temperaturas elevadas, com a média de 27 a 32 graus, e na época mais seca do ano, há uma baixa chegando a 200 milímetros por ano, o índice pluviométrico dessa região.
A vegetação da caatinga apresenta três estratos: arbóreo, com espécie que varia entre 8 a 12 metros de altura, o arbustível, com espécie que varia entre 2 a 5 metros de altura, e o herbáceo, com espécies com altura abaixo de 2 metros. E a vegetação dessa região possui características adaptadas ao longo período de seca e apresenta uma grande diversidade de espécies vegetais. A vegetação são geralmente baixa e com troncos tortuosos, que apresentam, né, essa característica de adaptação ao clima semiárido. As folhas das cactáceas são espinhos que são adaptadas também ao longo período de seca, com exceção de algumas espécies. Algumas espécies de cactáceas, como o mandacaru, apresentam a características peculiares, como folhas, né, que são modificadas, que são os espinhos, e para evitar a perca de água. E essas plantas também fazem a sua fotossíntese em espaços de tempo separado, aonde desenvolveram a capacidade de fazer a fixação de carbono à noite. Assim, os estômatos da planta não se abrem durante o dia para o processo de fotossíntese, perdendo pouca água. E os espinhos também servem como mecanismo de defesa, para fim de que evitar que animais se alimentem delas. E essas plantas apresentam uma grande quantidade de água em seus caules. A caatinga ainda apresenta cerca de 1981 espécies de planta e destaca algumas espécies na região, como as bromélias, macambira, mandacaru, a cactácea, o xique-xique, que são extremamente resistentes a grandes períodos sem chuvas. Destaca-se ainda algumas espécies, como a caatingueira, que é a leguminosa da região, o umbu, um fruto típico da região, o juazeiro, que é a exceção mencionada, né, da perca de folha. E a fauna da caatinga é bastante diversificada e não é tão conhecida, havendo diversas espécies endêmicas. Dos biomas estudados, a caatinga é o que mais apresenta as espécies endêmicas da região. O preá, utilizado, o povo caça, né, as pessoas, os moradores dessas regiões. A asa branca, pássaro que ficou conhecido aí devido à música do Luiz Gonzaga. Perereca gia de parede. Diferente do que se imagina, né, da região seca, para os anfíbios, quando se pensa em anfíbios, se pensa em região que seja de umidade. Mas no Nordeste, há grande quantidade de anfíbios que estão adaptados para esse clima. Essa perereca aqui, a gia de parede, ela apresenta uma fina camada de cálcio que a torna resistente. E ela possui esse formato de cabeça que serve para ela entrar em buracos no chão, em buracos em tronco de árvores, e ela passa meses. Ela pode passar até meses ali, se protegendo da extrema seca, se protegendo do clima, né, extremamente com baixa umidade. O solo é rico em minério, mas pobre em matéria orgânica e possui uma textura argilosa e arenosa que dificulta a filtração da água da chuva, o que é um grande problema. Quando uma área da caatinga é devastada, dificilmente, quase que nunca, ela vai ser recuperada, porque apresenta esse tipo de solo que tem dificuldade de infiltração de água, então vai se tornar uma região desértica. Então, a problemática da devastação da caatinga, né, além de toda a problemática envolvendo, tem essa problemática do tipo de solo. A hidrografia da região é compreendida pelo bioma e apresenta rios que são, em sua maioria, intermitentes e temporários. Quando é no período da chuva, esses rios se enchem de água e no período da seca eles são evaporados. A temperatura no solo durante o período de seca pode chegar até 60 graus, o que favorece para essa evaporação. Dois rios são muito importantes nessa região, o Rio Parnaíba e o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é bastante conhecido, já foi tema de novela, já
tema político. Então, é um rio muito importante para os moradores dessa região. A região da Caatinga é a região semiárida mais habitada do mundo. Cerca de 20 milhões de pessoas habitam essa região. O bioma é um dos mais devastados do Brasil, tendo a sua área destinada a atividades agropecuárias, que tem aumentado o desmatamento. E aumenta o desmatamento nessa região, e o solo tem a problemática de se tornar um solo desértico. Segundo o IBAMA, até 2008, o desmatamento na Caatinga chegava a 45% e não são dados atualizados. Ó. A Caatinga ela perdeu aproximadamente 11 milhões de hectares entre 2000 e 2006. Então, além de toda a questão do longo período de seca, de todas as problemáticas ambientais, ainda tem a problemática da devastação, né, desse bioma, que é um dos mais devastados do Brasil, chegando a 11 milhões de hectares entre o ano 2000 e 2016.